Muitas pessoas falam o seguinte, milho safrinha, milho segunda safra, nem vale a pena adubar. Ou às vezes faz uma adubação muito simplificada também. Será que isso é verdade? Bom, existem alguns casos que a gente consegue simplificar muito a adubação de milho segunda safra, reduzir bastante o custo, né, com fertilidade, porém de uma maneira equilibrada, não de qualquer maneira, né, não deixar de aplicar lá um determinado fertilizante que pode de fato dar resultado. A gente vai ver hoje, no vídeo, algumas análises de solo que o produtor fez, produtor lá de Minas Gerais, que vai plantar agora milho segunda safra para silagem. Vai ver também as recomendações que foram feitas e a gente vai discutir um pouco em cima desse caso real dele, tanto da análise de solo quanto também do que foi recomendado, do que vai ser feito, né? Do que também você pode levar de experiência aí para sua realidade, para fazer uma nutrição adequada para essa safra que começa agora, né, em janeiro, fevereiro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Lembrando para você fazer o quê? Deixar o like, se inscrever, né? Toda aquela coisa. Também se você quiser entrar em contato com a nossa consultoria individual, né, especializada em fertilidade do solo, aqui abaixo tem um link. Na descrição você pode chamar a gente lá no WhatsApp, a gente pode estar até atendendo, beleza? Para qualquer cultura agrícola, a gente é especializado em fertilidade. Então pode ser café, pode ser frutíferas, olerícolas, soja, milho, feijão, enfim, tá? Aí para você não gastar mais dinheiro sem necessidade com fertilizantes e corretivos, porque isso acontece com muita frequência. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada. Então, nesse caso dele, ele fez a análise de solo, parabéns. Eu digo, todo produtor, análise de solo todos os anos, em cada um dos seus talhões. Você vai conseguir ao longo do tempo melhorar muito a fertilidade da área, saber o que você precisa fazer e saber o que você precisa usar também. Vamos dar um panorama geral das áreas dele aqui? Então, primeiro, o que a gente sempre faz? Começa pelos parâmetros de calagem. Inclusive, semana passada eu larguei um meme lá no Instagram, falando quando o produtor planta com solo ácido, que nada funciona. E tá rolando no Instagram. E é justamente isso. Se você tiver um solo ácido, plantar, a tua capacidade de resposta, até dos fertilizantes que você vai utilizar ali, é bastante baixa. Jonathan, vamos pegar um caso real aqui. Você falou que se tiver solo ácido, eu preciso aplicar calcário. Mas eu tô muito apurado. Por quê? Eu vou tirar o soja e eu preciso o mais rápido possível colocar o milho segunda safra. Uma dica que eu deixo para vocês ainda. Quer saber o zoneamento de milho segunda safra na sua cidade? Baixa o aplicativo ZARC, que é o zoneamento agrícola de risco climático. Você seleciona a cidade, a cultura agrícola que você quer trabalhar e ele vai te dar lá, janeiro, fevereiro dá para plantar, março não dá mais para plantar. Que para minha cidade, Francisco Beltrão, é essa a realidade. Mas talvez para você pode ser um pouquinho mais para frente. Então baixa o aplicativo lá que ele dá segundo a tua localidade também. E aí o seguinte, tirou soja, tem que entrar com milho. E se precisar de calcário, nesse caso, nesse período de tirar soja e entrar com milho, o ideal é quando precisa de calcário, aplicar calcário. Mas não dá 3 meses antes de plantar, o que eu faço? Aplica. Porque se você não aplicar, depois você vai tirar o milho para aplicar depois. Né? E às vezes, tirando o milho, vai ter menos chuva, etc, etc. É uma possibilidade. Não, Jonathan, agora logisticamente eu não consigo aplicar antes do milho. Né? E você disse que precisa de um tempo para reagir, não vai reagir mesmo, então eu vou deixar para aplicar depois. Pode ser uma realidade. Né? Pode ser uma realidade. Mas um solo muito ácido, você tem problema. Se tiver muito, muito ácido. Aí eu até nem recomendaria, talvez, plantar milho segunda safra. Talvez entrar com uma espécie de cobertura, corrigir o solo primeiro e não investir no milho segunda safra. Tá uma realidade também que a gente tem que falar. Não adianta eu ficar romantizando, não. Planta ali, o cara vai gastar 1.200 só na semente por hectare, aí ele vai ter que fazer os tratamentos, vai ter que fazer mais uma limpa, vai ter que fazer mais inseticida, vai ter que fazer, às vezes tem que fazer um ou outro fungicida também, vai mais adubação de base, mais adubação de cobertura, com o solo ácido, um pouco imprudente então. Pensar um pouquinho, cada caso. É também uma dica que eu deixo para vocês. Então ele fez lá e dividiu a propriedade dele em 5 talhões, talhão 1, 2, 3, 4 e 5. E nós fizemos para 3 áreas dele, área 1, área 5 e área 4, recomendação para milho silagem segunda safra. Se a gente for olhar aqui, um dos parâmetros mais importantes para a definição de calcário em cobertura é a saturação de bases. Estão vendo aqui? Na área 1 tem 79, ok, não está baixo. Área 2, 64, já é um pouquinho mais preocupante. Área 3, 83%, área boa. Que ele vai fazer milho na área 1, área 4 e área 5, não na área 3. Aqui a gente está na área 3. Mas olha a área 3 dele, 84 de saturação de bases e o fósforo é 27 miligramas. Ó.
É um solo dentro da mesma propriedade com características químicas totalmente diferentes. O solo não é tudo igual. Dentro de uma propriedade vai mudar bastante. E você que é produtor, você que é agrônomo, já deve ter notado isso, né? Às vezes você vai numa mesma propriedade, um tá ali um do lado do outro, um responde, um é inclusive mais saudável com relação a pragas e doenças e o outro é bem mais debilitado, digamos assim, produz bem menos. Aqui a saturação da área 4, 59%. Então já é um pouquinho mais limitante aqui, não é tão preocupante assim, mas já é um ponto mais para se chamar a atenção. Então a gente define, esses são os parâmetros de calagem, não é um isoladamente, é um conjunto de vários parâmetros para eu ver se eu preciso de calcário ou não. Geralmente pH, saturação de bases são os mais importantes para definir calagem, tá? Mas pode ter outros também, a saturação de cálcio na minha CTC, a saturação de magnésio. Aqui eu tenho um pH que está alto, tenho um cálcio alto, magnésio médio, um alumínio baixo, né? Não tenho problema com alumínio. Saturação alta, saturação de alumínio baixa e relação cálcio e magnésio ok. Não é necessário calcário. Agora, se a gente for pegar na área 4 aqui, o que eu tenho problema? O magnésio e o cálcio, os dois estão médios e a saturação de bases aqui está média. Então, o que esse produtor ele pode escolher com relação a manejo? Pode escolher tirar a safra de primavera, verão dele, aplicar calcário. Como não está tão limitante, né, veja que aqui nós temos a área 4, né? Área 4, 59 de saturação de bases, o pH está 5,7, não está tão limitante assim. Vou imaginar uma outra situação. Eu tenho um pH 4,6, 4,5 e eu tenho saturação de base de 30, 20%. No caso dele, não recomendaria plantar milho agora, porque não daria tempo de reagir esse calcário. É uma situação. Então, eu preciso de 90 dias pelo menos para reagir, ter uma reação adequada. Se eu não tenho esse tempo hábil, não seria interessante investir ali na semente, investir em tudo. Agora, no caso dele não está tão limitante, porém existe. A gente poderia, pensando num médio e alto investimento, aplicar esse calcário aqui, que não vai limitar tanto a produtividade nesse milho, porém vai corrigir o solo dele já para os próximos ciclos. Então, se ele puder aplicar, a gente indica que se aplique, certo? Na área 5 também fizemos uma indicação aqui de calcário, 2,45 toneladas por hectare. Na área 5 dele aqui a gente tem 71 de saturação de bases, nós temos um pH também que está 5,9, não está tão limitante assim, mas fizemos também uma recomendação, uma indicação de calcário, principalmente pelos teores de cálcio e magnésio aqui, que estão médios. Mas como eu falei, pode ser tanto agora antes de plantar o milho, como pode ser após a colheita também, justamente porque não está limitando tanto a nossa produção, certo? E aí o que a gente faz depois? Uma recomendação de macronutriente, macro e micro, certo? Macronutriente, veja que alguns produtores, talvez na região de vocês seja um pouco diferente, mas na nossa região, o produtor quando fala de milho safrinha, segunda safra, esse plantado em janeiro e fevereiro, ele tem uma limitação até de uma questão de, será que eu vou investir? Será que vale a pena investir? Porque milho segunda safra, o teto produtivo dele vai ser menor. Vai ser menor porque eu tenho um início de ciclo mais quente. Então você pega agora o sudoeste do Paraná, a gente tá batendo todo dia 30 graus, 30, 32 graus. O milho não gosta disso. O milho gosta da condição que a gente tem lá em setembro, final de agosto, principalmente na primeira metade de setembro, que eu tenho um dia com 25 graus, 24, 25, 26. Se tu pega uma época de verão agora, plantado de janeiro e fevereiro, batendo 32, 33 todo dia, o milho ele vai acontecer o quê? Temperatura do dia e temperatura da noite muito alta. Não é a condição ideal para milho. Ele vai fazer uma respiração, vai ter um índice de respiração muito alto. Quer dizer que a fotossíntese líquida, o acúmulo de matéria seca no milho, segunda safra, vai ser menor, porque o milho, o ciclo dele depende de um fator chamado graus-dia. É fisiologia de planta. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu explico sobre o que é graus-dia. Quando eu tenho temperaturas muito altas, esse milho acelera ciclo, acumula menos matéria seca e eu tenho uma capacidade produtiva menor, comparativamente com o milho de primeira safra, de primavera-verão. O que eu tenho que fazer pensando nisso e sabendo disso também? Acompanhar a nutrição. A nutrição ela tem que ser bem mais
condizente com essa realidade de capacidade produtiva de 100, dependendo da localidade, 130 sacos por hectare. Nesse caso dele aqui, como é silagem, a gente colocou 40 toneladas por hectare. Mas veja, 40 toneladas por hectare com uma nutrição adequada. Ah, mas tem uma outra condição, aqui na minha região é diferente, eu usei diferente, não sei o quê. Pessoal, isso aqui é cada caso. Isso aqui é cada caso. Você pode ser que o teu solo tenha um fósforo e um potássio estourando. A gente pega aqui, às vezes fósforo de 70, 80, 90 miligramas por decímetro cúbico. E um potássio a 0,4, 0,5, 0,6 centimol. Tá? Matéria orgânica 3, 4, 5%. Às vezes, numa condição como essa que eu falei para vocês, de todos os nutrientes muito altos, eu posso fazer apenas uma adubação bem simplificada para reposição desses nutrientes que vão ser exportados com a colheita. E aí, às vezes, eu consigo reduzir esse potássio aqui para uma dose de 40 quilos por hectare, esse fósforo também é 40, 50 quilos por hectare. Esse nitrogênio eu consigo reduzir bastante também. Às vezes, fazer uma única aplicação só em cobertura. É uma situação. Mas veja que nas análises dele aqui, eu tenho tanto na área 1, na área 4 e na área 5, o fósforo baixo e o potássio baixo também. Então vamos pegar a análise dele aqui. O fósforo 7 miligramas. 7 miligramas na área 1. Deixa eu só subir um pouquinho. 7 miligramas na área 1. É baixo. 4 miligramas na área 2. Na área 3, que ele não vai usar para milho silagem agora, 27. Bem melhor. Na área 4, 7 e na área 5, 4,4. Então, tirando a área 3, as outras áreas estão bem fracas em fósforo. E o potássio, 30 miligramas, 91 miligramas, 65 miligramas. O potássio, inclusive, na área 3 está fraco. Na área 4, 43 e na área 5, 19. Se a gente for pegar quem está acostumado em centimol, para você fazer a conversão, por exemplo, 30 miligramas de potássio dividido por 391 equivale a 0,07. Opa, tá na frente da câmera. 0,07 centimol de carga por decímetro cúbico de potássio. Jonathan, o que seria bom aqui que eu mantivesse esse potássio mais ou menos quanto? Depende do teu tipo de solo, vai alterar um pouco o manejo, mas a gente gosta sempre de manter acima de 0,3, 0,4, pensando em grão. Às vezes, uma outra cultura, a gente gosta de manter um pouquinho mais alto. 0,4, 0,5, 0,6. Mas pensando em grão, a partir de 0,3 já é uma condição que não vai te limitar muito a produção. Mas nesse caso aqui, 0,07 vai limitar a produção. Por isso que a gente, inclusive, teve que a dose um pouquinho mais alta aqui, ó. Se você for pegar solo de alta fertilidade para milho de segunda safra, como eu falei para vocês, vai reduzir bastante essas doses aqui. Então, 100 kg de N, pensando que para a primeira safra, às vezes a gente trabalha com 150, 180, 200 kg de N por hectare, porque eu tenho resposta, eu tenho capacidade de resposta. Se eu tiver um solo razoável, tá? Se tiver um solo ok, eu tenho capacidade de resposta para 180, para mais do que isso, quilos por hectare de N. Então, isso que a gente recomendou. Também 20 kg de enxofre, que por mais que não está apresentando lá na análise de solo, enxofre é extremamente importante também para esse nosso sistema produtivo. 1 kg de boro, 2 kg de zinco. Geralmente, a gente recomenda que a parte foliar seja acompanhada. A gente faz uma recomposição desses micronutrientes, boro e zinco, pensando também um pouco na exportação que eu vou ter lá na frente. Mas, às vezes, a gente pode trabalhar com um produto quelatizado e reduzir dose. Em vez de 1 kg, aplicar um pouquinho menos, zinco também um pouquinho menos, dependendo do produto que o produtor tenha. Por isso que às vezes ao longo do ciclo a gente vai ajustando alguma coisa que precise também, certo? E aí aqui, duas opções, então pode ser uma ou outra. A gente coloca, só um adendo aqui, pessoal, a gente coloca o Lexita e sulfato de zinco, se ele conseguir fazer a recomposição. Na maior parte dos casos, como eu consigo hoje achar com facilidade produto quelatizado, foliar quelatizado, é mais fácil de você na limpa do milho utilizar um foliar quelatizado à base de boro e zinco. No caso dele, às vezes você tem um solo tão já aprimorado ou trabalhado há muitos anos numa gestão de fertilidade que para a segunda safra, milho e safrinha, a gente consegue até dispensar alguma coisa de nutrição via folha. Mas é um caso. Mas são casos para serem analisados, certo? São com MAP com cloreto, MAP na linha, 180 kg por hectare, e cloreto, 117 kg por hectare, aplicado antes também do plantio. Eu poderia reduzir esse cloreto aqui até para 100 kg por hectare e aplicar junto com a primeira de nitrogênio. A gente colocou aqui nitrogênio, geralmente para a segunda safra, nós não recomendamos
fazer um parcelamento, então não tem muito efeito você ficar parcelando N, então, parcela em V2, parcela em V5, não vai fazer diferença, sabe? Então, para a primeira safra, implantado em setembro ali, final de agosto, setembro, aí sim, aí em alguns casos a gente recomenda sim fazer esse parcelamento, também dependendo da dose de N que a gente vai recomendar. Se for uma dose de N mais baixa, uma expectativa de produção menor, mesmo o milho plantado em setembro, a gente pode fazer uma única aplicação. Solo de maior matéria orgânica, também, às vezes, maior matéria orgânica, uma única aplicação de nitrogênio, mais argiloso também. Solo mais arenoso, às vezes de menor matéria orgânica, é melhor fazer esse parcelamento. Temos uma outra opção também com formulado na base, 10-30-10. Tomar cuidado para não aplicar muito formulado na base. Eu vejo um pessoal, às vezes, recomendando... às vezes aparece produtor aí dizendo, Jonathan, me recomendaram aí 500 quilos da base de tal formulado. Tome cuidado, porque pode queimar, pode ter problema de stand de plantas de estabelecimento com uma dose muito alta de um formulado químico na base, tá bom? E aí a gente colocou também opção de reposição de potássio, já falei sobre isso. Quando a gente trabalha com silagem, eu tenho que repor potássio depois que eu colho esse milho, justamente para não esgotar esse solo de potássio, porque ele tem uma exportação muito alta. Senão eu posso esgotar esse potássio aí mesmo, eu tô com o potássio baixo, eu exportei muito, vou plantar logo em sequência e o meu solo tá totalmente quebrado, sabe? Então tomar cuidado também com isso. Beleza, pessoal? Então espero que tenham gostado desse vídeo, toda a cultura que você vai implantar, análise de solo para fazer esse diagnóstico, saber o que está alto, o que está baixo, começar sempre por calagem, por parâmetros de calagem como a gente viu aqui, e buscar uma adubação equilibrada e condizente também com a época que você com a época, com o investimento que você vai ter, beleza? Aqui abaixo tem os links, tanto da consultoria quanto dos nossos treinamentos profissionais. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo e tchau!